mundo deve deixar sua câmera e seu microfone desligado durante a apresentação. Só no momento que for autorizado para fazer pergunta, aí ativa aqui o microfone e podem fazer pergunta depois. Então, mais uma vez, obrigado, Humberto. O professor Humberto é professor do Departamento de Físico-Química, do Estudo de Química da UFBA. Como eu disse antes, tem experiência de trabalho na indústria e também na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, além de outras experiências, e vai poder nos brindar aqui com uma palestra. Assim, te interessa a palavra para a Gisele, para ela fazer a sua apresentação e dar início à palestra e a seguida do debate. Obrigada, Dirceu. Bom dia, professor Humberto. Tudo bom? Bom dia, tudo bom. Bom dia a todos. O professor Dirceu já fez uma apresentação aqui do professor Humberto, mas eu vou destacar outros pontos aqui da carreira, da trajetória do professor rapidamente, né? O professor Humberto, ele é professor do Departamento de Físico-Química aqui no Instituto de Química da UFBA desde 2017. Ele possui graduação em Química pela UFBA também, pelo Instituto de Química, e mestrado também aqui na nossa instituição. E o seu título de doutor obteve em 2006 pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O professor Humberto possui uma vasta experiência na indústria. Hoje ele vai trazer um pouquinho aqui dos avanços, né, das oportunidades, né, para os profissionais da química e indústria. Ele tem aí mais de 20 anos, né, professor, na indústria e em vários setores, como bem destacou aqui o professor Dirceu. E em termos de temas químicos, né, a área de atuação dele em físico-química, ela segue especialmente em química e física de polímeros, reações de polimerização, catálise de polimerização, processos de transformação de plásticos, caracterização de estrutura, relação estrutura e propriedade. As suas pesquisas, né, hoje têm circundado as áreas de análise térmica de materiais em processos e cinética de degradação. Professor Humberto, obrigada pela presença hoje, para falar um pouquinho aqui com a gente. Vou desligar meu microfone e câmera e te passo a palavra. Ok, obrigado, Liceu, obrigado, Gisele, por essa introdução. A ideia surgiu a partir de algumas apresentações que eu já fiz desse tema, principalmente na de calouros, a professora Lilian, algumas vezes para fazer essa apresentação. Eu tenho falado um pouco sobre essa questão da indústria química como uma oportunidade de atuação para o químico, né? E, como foi comentado, trazer um pouco da experiência que eu tive. Como a Gisele comentou, eu me graduei em Química aí na UFBA, pelos idos de 85, já faz um bom tempo, e quando eu me graduei, eu precisava e fui para o Polo Petroquímico de Camaçari. Foi quando comecei a minha vida na indústria. Nunca deixei a universidade de lado. Estando na indústria, eu ainda fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, porque tive o desejo de, depois de um período na indústria, de tentar ir para uma universidade pública, né, e tentar levar para a universidade pública um pouco da experiência, devolver para a sociedade, né, o que a sociedade me deu na universidade pública, para conquistar esse período que eu passei na indústria. Na indústria, somam aí praticamente 26, 27 anos na indústria química. Passei pelo Grupo Axo, passei pela Dow Química, passei pela antiga General Electric Plastics, que hoje é SABIC, passei pelo Grupo Nigel, tive um tempo no Senai Bahia, no Centro de Tecnologia da Indústria Química aqui em Lauro de Freitas. Passei um período muito curto na Secretaria de Ciência e Tecnologia e fui para a universidade. Estou lá há 3 anos agora. Bom, falando um pouco dessa experiência, deixa eu compartilhar aqui então a apresentação e mostrar
Eu não estou mais vendo a tela da apresentação, só a minha apresentação. Vocês estão me ouvindo e vendo bem por aí? É isso mesmo, Humberto. Você não vê a gente, o seu microfone às vezes falha um pouco, mas no geral dá para te ouvir. Tá bom, então vocês estão vendo a tela da apresentação, né? Ok, perfeito. Muito bem. Ok. Pessoal, quando a gente pensa... Bom, primeiro, qual é o objetivo, né? Como uma oportunidade de atuação para o químico. Quando você termina um curso de química, quer seja graduação, engenharia, tecnologia em química, química industrial, qualquer coisa que seja, você está lá com o seu diploma na mão e, puxa vida, o que é que eu vou fazer agora? Dentre as várias oportunidades que existem, a atuação na indústria química, sem dúvida nenhuma, a meu ver, talvez a mais abrangente de todo esse leque, né? Talvez aí você encontre uma grande oportunidade de atuação. Haja visto que você precisa ir para o mercado. Pode chegar depois de um tempo você não gostar. Já encontrei pessoas, puxa, eu não gostei disso daqui, vou procurar uma outra coisa. Mas a maioria das pessoas que eu conheci na minha vida profissional gostaram, né, do que fizeram com a química e depois de ter atuado na área industrial de química. Quando a gente fala na indústria química, acho que isso vem à cabeça de todos nós, né? Quem não conhece, mas vem algo desse tipo aqui. Uma planta industrial cheia de equipamentos, cheia de tanques, colunas de separação, trocadores de calor, e, poxa, a gente começa a ver uma série de situações químicas que a gente acabou vendo na universidade. Está aí um químico numa bancada de laboratório de uma indústria, fazendo uma análise de um produto, de uma matéria-prima. Pode ser que você esteja ali sentado numa cadeira numa sala de controle, onde você tem ali uma grande quantidade de computadores e de sistemas que controlam. De repente, você está ali sentado naquele computador, por exemplo, controlando remotamente um cromatógrafo que está lá na coluna de destilação, por exemplo, num processo de separação. São chamados equipamentos embarcados. Não está numa bancada de laboratório, mas você está atrás de um computador controlando esse equipamento. Mas será que a indústria química é só isso? Ou seja, será que a indústria química é somente atuar desta forma? Que outras oportunidades que são correlatas na indústria química e que a gente pode bem atuar? Por exemplo, essa indústria. Será que um químico não pode atuar numa indústria de eletroeletrônico? Sem dúvida nenhuma, a indústria eletroeletrônica tem hoje vários químicos empregados nessa indústria. Será que você não pode trabalhar nesta indústria? Na indústria farmacêutica? Né? Pasmem, mas a indústria farmacêutica tem um número muito maior de químicos empregados do que de farmacêuticos. Será que você não pode trabalhar nesta indústria? Na indústria de geração de energia renovável, por exemplo? Será que você não pode trabalhar nesta indústria, a indústria alimentícia? A indústria alimentícia emprega uma grande quantidade de químicos nos seus quadros. E nessa indústria? Fertilizantes. Imagine você estar desenvolvendo um fertilizante para o agronegócio, um fertilizante inteligente, por exemplo, como são chamados hoje alguns tipos. Nessa indústria, a indústria da biomassa, geração de energia está crescendo consideravelmente. Vários químicos têm atuado nesse tipo de empresa. E nessa daqui, na agricultura, defensivos agrícolas, será que a área de defensivos agrícolas contratam químicos? A indústria do cimento, argamassa, revestimentos cerâmicos, muitos químicos trabalham nessas empresas aqui. Nanotecnologia, né? Não tem nem o que falar. Nanotecnologia está aí demandando hoje uma infinidade de aplicações e muitos químicos estão indo para a indústria, porque a indústria chegou no momento agora de pegar toda a nanotecnologia, os conceitos da nanotecnologia, e fazer as suas aplicações, né, as aplicações efetivas dos produtos da nanotecnologia. A indústria de vestuário, né, a indústria do tecido, né, a indústria têxtil, contrata muitos químicos. A quantidade de hoje de produtos químicos que são utilizados na indústria têxtil é enorme. Certamente você talvez esteja hoje, das pessoas que estão participando aqui, usando uma camisa de poliéster. Poliéster é um produto químico.
A indústria automotiva, outro ramo bastante grande onde químicos atuam. A siderurgia, né, principalmente quando a gente considera a produção de ligas finas, ligas especiais, ligas para a indústria eletroeletrônica, por exemplo. Muitos químicos estão atuando aí. E talvez a indústria do petróleo, talvez não, com certeza, né, a indústria do petróleo. Me refiro aí à extração, ao refino e à distribuição do petróleo. Então, observe que químicos, de certa forma, têm uma enorme área de atuação industrial quando a gente imagina o tamanho desse leque. Mas qual é o conceito, né? O que é uma indústria química? Como é que isso é conceituado? Né? Esse conceito surgiu nos anos de 1950, quando a ONU criou o International Standard Industrial Classification, uma classificação industrial internacional. Ela passou por várias revisões, até a última em 2008, e essa classificação é usada no mundo inteiro para classificar as indústrias nos países e dividir os vários setores industriais. Né? Até os anos 50, só para vocês terem uma ideia, a indústria do petróleo era considerada uma indústria química. Depois dessa criação do AISC, a indústria do petróleo passou a ter uma classificação específica, dada a sua enorme importância. Mas a química está fortemente presente na indústria do petróleo. No Brasil, o IBGE definiu em 1998, né, com base nos critérios ali da ONU, aquela classificação, o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e promoveu lá um enquadramento do que é considerado indústria química. O CNAE ele tem hoje uma grande quantidade de divisões e tudo aquilo que vocês podem imaginar como uma atividade econômica, não importa se ela seja indústria, comércio, serviço, mas ela está classificada no CNAE. Então, na página do IBGE, você pode encontrar lá facilmente esse tipo de informação. Né? E as atividades da indústria química, elas estão lá definidas nas divisões 20 e 21 do CNAE, né? E traz o conceito da classificação mesmo, que é uma considerada no Brasil uma indústria química. Né? Então, na divisão 20, a gente tem a fabricação de produtos químicos, que engloba tudo aquilo que você puder imaginar de produtos químicos inorgânicos, que é o item 20.1, e esse item 20.1, como todos os outros, eles se desdobram em vários itens até chegar a cada produto químico fabricado de forma industrial, tem lá o seu código CNAE. A fabricação de produtos químicos orgânicos, todos aqueles que vocês puderem imaginar, incluindo os petroquímicos. Então, a indústria do petróleo, ela é separada, mas ela engloba refino, extração, refino e distribuição, mas a parte petroquímica já entra como uma indústria química. Então, toda a fabricação de produtos químicos orgânicos em geral, de resinas e elastômeros, de fibras sintéticas artificiais, fabricação de defensivos agrícolas e desinfetantes, tudo que você puder imaginar é considerado uma indústria química. Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, todas essas indústrias são consideradas químicas. Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas, solventes, produtos afins, nessa categoria também é considerada indústria química. Fabricação de adesivos e selantes, explosivos, aditivos, catalisadores, tudo é considerado indústria química. E na divisão 21, muita gente se surpreende com isso, vem a indústria de fármacos e a indústria farmacêutica. Ela é considerada uma indústria química, desde a fabricação dos farmacoquímicos em geral, todas as substâncias intermediárias na fabricação de fármacos, e todos os produtos farmacêuticos. Então, nós estamos falando de produtos de medicamentos para uso humano, medicamentos de uso veterinário e as preparações farmacêuticas. Tudo isso é considerado o conceito da indústria química, classificado como indústria química. No entanto, existem as indústrias que são correlatas à indústria química, onde os químicos atuam também de forma bastante expressiva. Né? Então, alguns dessas áreas correlatas, que têm outras classificações no CNAE, talvez uma das grandes oportunidades é a indústria do petróleo. Então, extração, refino e distribuição, né? É uma área correlata à indústria química de grande atuação.
A indústria de alimentos e bebidas, eu mostrei lá numa daquelas fotografias, né? Quem vocês acham que faz uma formulação, por exemplo, de um vinho numa vinícola? A gente ouve muito falar do enólogo, mas junto com o enólogo tem um químico ali, né? Eu conheço vários deles, né? A indústria do meio ambiente, pessoal. Então, quando a gente fala em produção florestal, principalmente o replantio, o tratamento de efluentes, principalmente industrial, o tratamento da poluição ambiental, o gerenciamento ambiental, nós estamos falando aí da ISO 14001, essa indústria do meio ambiente que demanda de muita atividade química, é um grande campo de trabalho e área de atuação para o químico, e está na moda, né? O meio ambiente está bem no centro de muitas discussões aí, na maioria dos países, né? Principalmente hoje em dia, né? Que outras indústrias nós estamos falando? A indústria de tratamento de água e esgoto, né? Então, todo o tratamento de água, a captação da água, tratamento dessa água e sistema de distribuição, toda a captação de esgoto, tratamento do esgoto e reutilização de esgoto na água de distribuição de novo, os químicos estão fortemente atuando nessa área. A área de extração e produção mineral, então eu estou falando de siderurgia, metalurgia, a indústria cimenteira, a indústria de água, né? Água mineralizada, água mineral. Né? Então, todas essas atividades demandam forte atuação de formados em química. Produção de celulose e papel, principalmente a celulose, né? A celulose é uma atividade eminentemente química, tanto desde a sua extração, no replantio, por exemplo, de eucalipto, por exemplo, até efetivamente a transformação desse material em celulose e depois em papel. Fabricação de vidros e cerâmicas, aí eu faço um parênteses bastante forte em lentes óticas, espelhos e lâminas de película extremamente finas, né, dentro da área de vidros e cerâmicas. Né? Químicos atuam fortemente nisso daí. A indústria automotiva, quando a gente fala em combustíveis, óleos lubrificantes, catalisadores, polímeros, né, a indústria automotiva precisa de químicos atuando nessas áreas aí. A produção e distribuição de eletricidade, né? Químicos, por exemplo, atuam em análises, em laboratórios analíticos nas empresas de distribuição de eletricidade, analisando, por exemplo, óleos usados em transformadores, no resfriamento de transformador. Produção de energia, né? Energia limpa ou qualquer fonte de energia. A gente poderia aumentar essa lista aí com mais alguns itens aí. Observe que há uma possibilidade, uma área de atuação bastante grande para o químico dentro daquilo que é considerado indústria química ou mesmo nas indústrias correlatas. Mas deixa eu apresentar para vocês, né, o que é a indústria química no Brasil. Né? Aí entrando exatamente na questão da indústria química, não as correlatas. Né? Isso daqui são dados da Biquim, do relatório de 2019, que reflete o ano até 2018, né? Eu quero mostrar para vocês o que significa economicamente a indústria química dentro do Brasil. Né? O relatório de 2019 não ficou pronto, a Biquim normalmente faz esses relatórios nos meses de abril e maio, e esse ano com certeza vai atrasar. A Biquim é a Associação Brasileira da Indústria Química, né? Que tem toda a indústria química como associado dessa entidade. Tem a sede ali em São Paulo e é uma importante associação, né, de informações e de tratamento das questões químicas no Brasil. Né? Só para vocês terem uma ideia, o faturamento da indústria química no ano 2018 no Brasil chegou a 128 bilhões de dólares. Né? Isso indica aproximadamente 12,5% do PIB total brasileiro, se a gente admitir um valor agregado de 40%, né, do faturamento. Se considerar total, chega a quase 7% do PIB. É bastante expressivo. Né? Isso daqui é uma evolução do faturamento da indústria química ao longo dos últimos anos, desde o ano 95, mostrando como que a indústria tem crescido no Brasil. Se a gente olhar a linha azul, né, a linha azul representa o faturamento em dólar, um pouco mais estável, dá para a gente perceber o que está acontecendo aí. Esse faturamento ele vem lá desde 95 no nível, até os anos 2002, 2003, num nível equilibrado, ela cresceu até o ano 2008,
2008, depois para 2009 houve uma queda, acho que muitos se lembram, né, do problema financeiro e econômico que aconteceu mundial e derrubou muitas empresas, né, elas perderam muito faturamento. Depois novamente cresceu, houve uma estagnação e lá em 2014 de novo uma queda no faturamento em dólar, aí muito específico no Brasil, devido às crises políticas, acho que todo mundo lembra de Lava Jato, né? Então, foi bem nesse momento aí que houve uma queda no faturamento. Esse gráfico mostra a participação da indústria química dentro da indústria de transformação. Observe que, considerando o percentual, agora não do PIB total, mas sim do PIB industrial, né? O PIB industrial brasileiro hoje está na faixa de 30% do PIB total, quer dizer, as indústrias do Brasil, de qualquer segmento, hoje com aproximadamente 30% desse PIB total. Então, no PIB industrial, observe que a indústria de produtos químicos está ali em terceiro lugar, só atrás da indústria de alimentos e bebidas, depois, em segundo, vem a parte de carvão e petróleo, depois aparecem produtos químicos, aí vem a indústria automotiva, metalurgia, celulose e papel. Observe que os 6 primeiros são empresas químicas, né? Então, nós estamos falando aí de praticamente 50% do PIB, somando esses 6 primeiros, talvez, aí, que são empresas que têm natureza química muito forte, né? A posição brasileira, né, da indústria química brasileira perante o mundo, observe, o Brasil já há muito tempo ele vem ocupando o lugar da indústria química mundial, né, atrás apenas de China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, a gente considera o faturamento líquido dessas indústrias. Observe o Brasil ali em 6ª posição, esse é um dado de 2017, ele exclui ali a indústria farmacêutica, mas se somarmos o percentual da indústria farmacêutica, né, ele chega ali aos próximos 128, 130 bilhões. O Brasil tem uma posição razoavelmente boa, né, em termos de indústria química mundial, né. Isso daqui mostra a balança comercial, o que acontece com os produtos químicos brasileiros. Então, nós temos já nos últimos 30 anos, existe um déficit, né, na balança comercial brasileira, nós somos um razoável importador de produtos químicos e não tão grande exportador de produtos químicos. Então, no ano de 2018, por exemplo, nós importamos 33 bilhões de dólares e exportamos para fora cerca de 14 bilhões de dólares, né? Então, existe um déficit aí em torno de 30, 32 bilhões de dólares. Esse aqui é um dado bastante interessante, pessoal. Observe onde estão as indústrias químicas distribuídas no Brasil. E aqui eu chamo a atenção para uma primeira situação. A Abiquim, ela tem aproximadamente hoje 1.000 associados. Né? Já faz uns 10, 12 anos que ela mantém esse número entre 950 mil associados. Custa um pouco caro ser associado na Abiquim, não é uma coisa tão barata assim, mas são grandes empresas. Esses 1.000 associados são grandes empresas. E, sinceramente, no Brasil, além desses 1.000 associados, mais 3.000 outras empresas químicas que são empresas de menor porte, não estão associadas, muitas empresas familiares, produzindo produtos em menores quantidades que acabam não sendo associados. Então, o Brasil é estimado hoje cerca de 4.000 empresas químicas, 3.800, 4.000 empresas químicas fabricando alguma coisa. Mas dentro desses associados da Abiquim, essas 1.000 empresas, a gente pode considerar as 1.000 maiores, observe onde está praticamente 55% dessas indústrias. Estado de São Paulo, 535 empresas estão associadas lá desde 2018. Depois aparece o Rio Grande do Sul com 75, o Rio de Janeiro com 68, a Bahia com 63 empresas associadas. Então, observe, para quem quer atuar no ramo químico industrial, né, onde que tem que focar, né, as suas lentes aí. Sem dúvida nenhuma, a região sudeste, seguido da região sul, né? A Bahia, apesar de ter um número razoável, que está razoavelmente equilibrado com os países do sul, com os estados do sudeste, excetuando São Paulo, mas ainda tem uma razoável limitação. Observe aí onde está o foco da empregabilidade, né? A indústria química tem, como qualquer outra indústria, tem as suas dificuldades, né? E algumas que a gente pode citar aqui, né? A
gente viu nesses dados da Biquim que a produção brasileira da indústria química ela está estagnada nos últimos 12 anos, ela não tem crescido muito, tem inúmeras razões por isso. Existe um déficit comercial da balança comercial de 32 bilhões, né? Os recursos financeiros alocados em plantas industriais, eles estão em queda, teve um pico em 2012 de 4,8 bilhões de dólares, né? E mais de 2017 para 2022 estima-se apenas 3,3 bilhões em investimentos químicos no Brasil. O último grande investimento da indústria química que tem no Brasil foi em 2014, 2014 e 2016, esse investimento, o grande valor foi impulsionado pela implantação da fábrica de ácido acrílico da BASF, aqui no Polo de Camaçari, aquele investimento de 1,4 bilhão de dólares ali, e mais de 1 milhão de dólares investimentos nas unidades, em reforma das unidades da Braskem, né? No entanto, pessoal, a indústria química ela é um setor de base. É muito difícil imaginar uma área industrial hoje brasileira que não precise da indústria química como uma área de base. Então, a indústria química ela está aí, ela cresceu fortemente dos anos 50 para cá, dos anos de 1950 para cá, vai continuar como uma indústria bastante forte, com percalço, certamente, mas ainda vai dominar bastante, né, a indústria de uma certa forma, né? Que limitações, né, tem a indústria química para as questões realmente de produção química, de vontade de investimento, de construção de empresa química por conglomerados financeiros no mundo, né? Uma é a questão voltada muito forte para a rentabilidade, né? A rentabilidade do setor ela tem apresentado queda. Às vezes, em determinados países, ela pode não ser atrativa. No Brasil, foi bem atrativa, né, no final dos anos 90, nos anos 2000 até 2010, mais ou menos, ela foi muito atrativa, depois caiu um pouco. E o que vem acontecendo nos últimos anos que impacta na rentabilidade? Primeiro é o mercado super ofertado, né? Existe uma grande quantidade de produtos químicos disponível no mundo. O aparecimento de matérias-primas tanto quanto mais econômicas do que a origem no produto de petróleo. Por exemplo, o shale gas americano. Na semana passada ouvimos um pouco sobre isso, né? A guerra comercial entre Estados Unidos e China, Estados Unidos produtores de petróleo, somente nesses últimos 4 anos, tem criado muita crise no setor industrial brasileiro. Não mundial, quer dizer, e principalmente no brasileiro, né? No Brasil, especificamente, os altos custos da energia elétrica e principalmente logística, né, eles impactam bastante na rentabilidade. A energia elétrica destinada para a indústria, no Brasil, ela é considerada razoavelmente cara, né? Um outro entrave que existe é a questão da baixa oferta de derivados de petróleo e gás natural como matéria-prima principal. Derivados do petróleo, pessoal, a nafta, né, um dos derivados do petróleo, né, que é matéria-prima tal que uma Braskem recebe. A Braskem, pessoal, de vez em quando eu faço as alusões a ela, que a Braskem é a principal central de matéria-prima que existe hoje no Brasil, ela responde por praticamente 95% da distribuição de insumos químicos para todas as indústrias químicas que vocês puderem imaginar. Então, ela recebe da Petrobras como matéria-prima a nafta, e dessa matéria-prima ela faz, então, ela produz todos os derivados de petróleo da nafta usados como matéria-prima para todas as indústrias químicas, né? A Braskem e a Petrobras estiveram nos últimos 5 anos discutindo o acordo comercial de fornecimento de nafta, né? Então, observe que 5 anos para discutir um acordo comercial, ele foi assinado agora no mês passado, em junho de 2020, mas somente fornecimento em Bahia e Rio Grande do Sul. São Paulo, onde está a grande quantidade de indústrias químicas, ele acabou não sendo incluído, né? Para a Petrobras, nos últimos anos, está sendo muito mais rentável destinar nafta para produzir gasolina, por exemplo, né? Então, isso dificulta os acordos. Quando a gente fala em gás natural, o gás natural no Brasil tem um problema bastante grave que já perdura aí praticamente 10, 12 anos. Desde a lei do gás de 2009, a regulamentação de preço nunca aconteceu, nunca foi feita. Uma série de decretos foram instituídos aí, mas não chegou a nenhum resultado.
Hoje, no Brasil, né, o gás natural está custando aí na faixa de 13, 14 dólares o milhão de BTU. O custo da distribuição e do transporte, que é basicamente dominado pela Petrobras hoje, é enorme. Espera-se, né, a Petrobras colocou à venda a Transpetro e espera-se que isso reduza para 6 a 7 dólares o milhão de BTU. Quando a gente compara isso com os Estados Unidos, que custa 4, a Europa custa 6, a Ásia custa 8, né? Então nós temos uma diferença bastante grande aí no gás como matéria-prima. Sem falar na limitação da distribuição. A rede de distribuição de gás natural hoje no Brasil ela é muito pequena para a dimensão do país. A indústria tem hoje uma capacidade ociosa variando entre 20% e 30%. Né? Também está em revisão, por exemplo, alguns regimes especiais para a indústria química, são regimes tributários da indústria química considerados especiais. Tudo isso está em revisão, pode ser tudo cancelado, isso vai impactar nos resultados. Né? A implantação do Comperj, que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, realmente se tornou um imbróglio enorme. Né? O Comperj foi criado, idealizado em 2006, começou a construção com uma parceria Petrobras-Braskem. Aí, em 2014, surgiu o Lava Jato, não precisamos entrar no detalhe para saber o que aconteceu a partir daí. A Braskem saiu do negócio, a Petrobras fez um acordo com a CNPC, que é uma petroquímica chinesa, mas agora, em dezembro, eles definitivamente desistiram da construção da refinaria e existe lá um grande elefante branco sem saber muito o que fazer com aquilo que já foi investido aí. Né? A Petrobras apenas diz que vai manter, né, a rota do escoamento do gás natural que vem do pré-sal e vai interligar isso com a rede de distribuição hoje no Brasil. O gás natural hoje no Brasil ele poderia se tornar, como já é no mundo, uma matéria-prima para a indústria química de uma certa forma mais barata do que o derivado do petróleo. A estrutura tributária brasileira é muito confusa, existe uma guerra fiscal muito grande entre os estados, então não é fácil, né, tributariamente você atuar na indústria. A burocracia tributária para exportação é uma das responsáveis pela baixa exportação brasileira, é muito grande. Né? É muito difícil fazer exportação no Brasil, normalmente você tem que contratar um broker, uma empresa que faça essa exportação para você. Em muitos mercados possuem proteções exclusivas, como por exemplo, a Europa. Para você exportar um produto químico à Europa, você tem que atender todo o sistema REACH. O sistema REACH é um conjunto enorme de exigências e especificações de qualquer produto que você tem que atender. Isso é complexo, é caro. Eu tive experiência de fazer isso para 2 produtos, policarbonato e acrílico. Levamos praticamente 3 anos para conseguir obter o certificado REACH para poder fazer a exportação para a Europa desses materiais. Sem falar no grande valor que foi gasto nisso. Não é fácil. A logística brasileira limita muito, né, a indústria química. Basicamente, a logística hoje é feita por transporte rodoviário. Nós sabemos muito bem como estão as condições das estradas. O transporte ferroviário praticamente é inexistente e a navegação de cabotagem na costa brasileira é muito complicada. Né? Que desafios, né, que o mercado impõe para a indústria química agora no século XXI? Né? Nós estamos aí, vamos entrar na terceira década, já estamos na terceira década do século XXI. Então, a competitividade passa por entender e atuar como a evolução das tecnologias, né, estão associadas a esse crescimento das indústrias de uma certa forma. E a própria evolução dessas tecnologias ela é exponencial. Eu estou falando dessas tecnologias. A indústria química não está fora dessas tecnologias que estão impactando fortemente. Então, nós estamos falando manufatura 3D, nanotecnologia, bioinformática, bioengenharia, robótica, inteligência artificial, internet das coisas, linguagem R, Big Data, indústria 4.0. Eu não vou me deter em nenhuma delas aí, mas todas essas são tecnologias que estão aí impactando fortemente o setor industrial, e a indústria química também. Tudo isso, né, impacta numa digitalização de processos, num aumento de desempenho. Hoje, a competitividade com a implantação dessas tecnologias tem crescido fortemente e essas tecnologias têm permitido preços cada vez mais acessíveis dos produtos. Então, a competitividade industrial tem crescido fortemente. Qual é a saída, né, para uma indústria como a química, por exemplo? A única saída é o investimento em pesquisa.
não a única, mas talvez a principal, né, é o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Né? Ela que permite acompanhar os desafios da indústria de uma certa forma, descobrir soluções que a gente possa integrar cliente, fornecedor, consumidor e demais parceiros. Né? Um dos entraves desse desenvolvimento tecnológico, no investimento de P&D, é o hiato que existe muito forte, muito grande no Brasil entre avanço científico e avanço tecnológico. Então, o avanço científico que é desenvolvido dentro de universidades, dentro de centros de pesquisas, demora demais para conversar com o avanço tecnológico. Então, o avanço científico é muito mensurado hoje nos países com publicações de artigos científicos, mas esses artigos científicos originar patentes, que significa avanço tecnológico, no Brasil o hiato é bastante grande, né? Então, acho que muitos de vocês conhecem bem os detalhes disso daí, das dificuldades até de patenteamento que existe no Brasil. Recentemente, a gente até hoje teve uma palestra sobre isso, né? No investimento em ciência e tecnologia, o investimento em P&D, quando a gente compara o Brasil com os outros países, né? Então, se a gente vê, o Brasil investe 1,27%, esses dados são, eu não coloquei ali, mas são dados de 2018, o Brasil investiu 1,27% do seu PIB em ciência e tecnologia, enquanto a China, 2,11%. Puxa, a gente pode pensar, 1,27%, 2,11% é valor muito pequeno, mas qual é o PIB brasileiro? Quem lembra? O PIB brasileiro está na faixa de 2 trilhões de dólares por ano. Então, quando você pegar 1,27% de 2 trilhões de dólares, é fácil calcular qual é o valor. Mas quando você pega o PIB da China, que é de 14 trilhões de dólares, o PIB dos Estados Unidos, 28 trilhões de dólares, e você coloca este percentual sobre um volume muito grande, né, a gente percebe o que acontece em termos real, financeiro que é investido. Né? O Japão investe 3,14% e a Coreia do Sul é o grande recorde, né, em torno de 4,23% sobre o PIB. A Coreia tem um investimento em tecnologia muito forte voltado para a indústria da telecomunicações, de certa forma. Né? Aqui acho que vários alunos que estão assistindo aí talvez se interessem muito por o que eu vou comentar aqui. Os recursos humanos que são exigidos hoje, eles precisam ser qualificados. E quando a gente fala em recursos humanos qualificados, as empresas exigem muito a tal das habilidades e competências pessoais. Né? Então, quando vocês, alunos, vão participar de um processo seletivo, estágio, de emprego qualquer, o que a empresa quer saber de você, né, durante uma entrevista? Ela quer saber de você qual é a sua consciência ecológica, social, de governança. O que é que você pensa sobre isso? Né? O que é que você pensa? Qual é a sua capacidade de trabalhar em equipe? Eu percebo muito quando a gente faz uma aula prática, sempre tem um aluno ou outro que chega para mim, professor, detesto trabalho em equipe, posso fazer sozinho? Olha, numa entrevista de emprego, um bom recrutador captura essa informação de você de uma forma muito simples, você perde a sua capacidade de competir ali por aquela vaga. Né? Então, a capacidade de trabalhar em equipe, nenhuma empresa hoje trabalha se não for de uma forma engrenada, e você só é um dente de uma engrenagem. Né? Se você não exercer a sua função ali naquele dente, o dente quebrado, a engrenagem não roda, e a empresa consegue descobrir isso muito facilmente. Você está fora disso. Né? Planejamento e organização, ou seja, capacidade de planejar e organizar uma determinada atividade. Capacidade de planejar e organizar, pessoal, nenhum gestor, um gerente vai chegar para você e vai dizer assim, olha, eu tenho essa atividade para você fazer e você vai fazer desse jeito e dessa forma. Ele só vai te dizer para você o seguinte, você tem este trabalho para ser feito. Planejar o trabalho, organizar o trabalho depende exclusivamente de você. Né? E depois que você planejar e organizar, você tem que comunicar isso. Então, você tem que saber comunicar isso e ter um poder de síntese. Não dá para você entregar para o seu gerente um relatório de 30 páginas. Ele não tem tempo para ler isso. Né? E ele não vai ler isso.
Visão sistêmica significa visão global das coisas. Como eu falei, você participa, você é um dente de uma engrenagem dentro de uma organização empresarial, né? E você precisa ter a visão sistêmica do todo, né? De toda a engrenagem. Então, o trabalho que eu faço representa o que dentro dessa engrenagem? Então, você precisa conhecer todos os seus parceiros, né, dentro da organização. E mais ainda, você tem que conhecer o anterior, ou seja, quem são os fornecedores das suas matérias-primas. E você precisa conhecer o posterior, ou seja, quem são os clientes do produto que você está ajudando a fabricar. Isso significa visão sistêmica. Criatividade, aprendizagem contínua, proatividade. Isso são características fundamentais, né, para um profissional dentro da indústria. Criatividade, proatividade, você precisa antever os problemas, né? Você também tem que ter e precisa ter uma formação multidisciplinar. Somente com uma formação multidisciplinar você tem a capacidade de analisar processos. Lembrem que eu comentei agora, o gerente chega para você e fala, você precisa fazer essa atividade. Então você vai ter que planejar e organizar, e você só consegue planejar e organizar se você tiver uma capacidade de analisar o processo que você foi incluído, né? Eu tenho um exemplo, quando eu saí da universidade, fui trabalhar numa indústria de nylon, aqui no Polo de Camaçari, e fazia 6 ou 7 meses que eu estava lá, o gerente me chegou para mim e falou assim, olha, como você sabe, nós temos 3 reatores contínuos de produção de nylon aqui, o reator número 3 tem um rendimento, que você já viu, de apenas 73%, enquanto os outros reatores 1 e 2 têm rendimento de 78%, 79%. Né? Os reatores são iguais e ninguém consegue descobrir por que o rendimento do terceiro reator é menor. Me planeje um trabalho e tento descobrir o que está acontecendo. Pô, acabou, virou as costas e foi embora, né? Então, é isso que é te passado. Então, você precisa ter a capacidade de planejar, de organizar, a capacidade de analisar o processo e propor soluções. Foco no resultado e no mercado. Você é um dente de uma engrenagem, então você precisa ter o foco no seu resultado para compor o resultado do todo, né? E o resultado do mercado, ou seja, qual é a satisfação que o mercado tem quando você recebe o seu produto, e isso é fundamental para uma empresa. As empresas, de modo geral, anualmente fazem a pesquisa de satisfação de cliente. E essa pesquisa de satisfação do cliente ela reflete diretamente sobre a PLR. Sabem o que é PLR? PLR é a participação nos lucros e resultados que cada funcionário da empresa tem direito no final de um período, né? Todos os no final das contas podem, no final do período, apresentar um salário a mais, um salário mensal a mais, 2 salários mensais, 3, 4 salários mensais, né? Ultimamente não está tão generoso assim, porque a rentabilidade não está tão grande, mas já houve situações aí nos anos 2000, né, de repente funcionários ter lá 4 salários de participação em lucros e resultados. Já pensou o que é isso, pessoal? É bastante impactante no bolso de cada um, não é verdade? Mas, pessoal, deixa eu perguntar para vocês agora o seguinte, qual é a disciplina mesmo que trata de planejamento, organização, comunicação e poder de síntese lá no estudo de química, QI? Qual é a disciplina que trata de visão sistêmica? Qual é a disciplina que trata de formação multidisciplinar? Não tem, né, pessoal? Essas disciplinas não existem. Isso daí, pessoal, vocês aprendem ao longo dos cursos e das disciplinas que vocês fazem. Vários professores comentam esses assuntos de forma direta ou indireta, e você, ao longo da sua formação, vai conseguindo formar, né, esses conceitos. Pessoal, durante uma entrevista de emprego, espero que muitos alunos estejam assistindo, ninguém vai perguntar para você, nenhum recrutador para você vai perguntar para você o seguinte, formule aí para mim o primeiro princípio da termodinâmica. Isso não vai acontecer. Vou perguntar para vocês, explicar o mecanismo de reação tipo SN1 ou 2. Quem vai perguntar isso para você? Isso está implícito. Você fez um curso de química, é implícito que você conhece todos esses assuntos aí, que você domina esses assuntos. O que ele quer saber é a sua formação e o seu conhecimento fora dessa área.
Conhecimento e habilidades estatísticas. E aí, pessoal, eu faço os alunos precisam fazer uma reflexão, né? Nenhuma indústria de processo hoje, seja ela qual for, desenvolve absolutamente nada se não tiver base no CEP, Controle Estatístico de Processo. Aí tem as suas grande quantidade de variações nisso daí. Então, o seu conhecimento e habilidade na estatística, ela é fundamental em qualquer área. Não deixem para fazer, pessoal, a disciplina de estatística que tem no curso de Química, lá no final do curso, porque ela não é pré-requisito para nenhuma outra disciplina, né? Tentem fazer isso logo, tentem se aprofundar, né, nas suas habilidades estatísticas. Você não precisa ser um estatístico, mas é importante que você conheça e domine muito bem a estatística, né? Não limite sua fronteira, pessoal. Observe que eu mostrei um mapa lá mostrando que praticamente 80% das indústrias químicas brasileiras estão no sul e sudeste do Brasil. Se você mora em Salvador e só pode trabalhar até Feira de Santana, a sua limitação acaba sendo muito grande. E uma última ponto que eu sempre comento aqui, dentre inúmeros outros que podem ter aqui, mas inglês não é mais um diferencial, pessoal, para a indústria química. Inglês já é hoje considerado uma questão sine qua non, né? Então aproveitem os seus 4, 5 anos que vocês estão aí estudando química e façam também um curso de inglês. Quando for fácil fazer um curso de inglês, você pode fazer pela internet, né, um curso de inglês, né? Hoje, pessoal, quando a gente fala em diferenciação de idioma, eu espero que vocês ouçam, o idioma diferencial hoje é esse aqui, ó. Espero que alguém tenha compreendido. Ela disse isso, ó. Na realidade, ela está falando isso daqui. Hoje, o diferencial na indústria química é falar mandarim. Não estou dizendo para vocês estudarem mandarim, não, mas aprendam inglês. Tentem terminar o curso sabendo falar bem inglês, né? O mandarim está sendo hoje um grande diferencial. Eu vou mostrar já por quê. Então, esses são alguns pontos, né, sobre a questão da indústria química, ou seja, das habilidades e competências que a indústria requer hoje, né? Aqui, pessoal, eu trouxe uma lista para vocês das 15 maiores empresas brasileiras, segundo a Revista Valor Econômico, são empresas classificadas em termos de faturamento. Observe que a Petrobras aparece ali em primeiro lugar no ano 2018, depois vem a JBS, Alimentos e Bebidas, a Vale, Metalurgia, Raizen, Ultrapar, Cosan, como petróleo e gás, aparece a Braskem, em sétima ali, Química e Derivados, aparece o Carrefour Atacadão, Comércio Varejista, Ambev, Bebidas, Alimentos, GPA, Comércio Varejista, Gerdau, Metalurgia, Cargill, ADM Alimentos, Telefônica Brasil, Telecomunicações e Bunge Alimentos. Observe que dessas 15 empresas aí, acho que 11 ou 12, se não me engano, são empresas de caráter químico, mas são empresas químicas. Aqui tem as empresas, as maiores químicas do mundo, as maiores empresas químicas do mundo. Né? Então, as 15 maiores empresas químicas do mundo. A BASF é a maior do mundo hoje, é uma empresa alemã. A Dow Química, ela vem logo em seguida nos Estados Unidos. A Sinopec é a petroquímica chinesa, ela é hoje a terceira maior empresa química do mundo. A SABIC, da Arábia Saudita, vem logo atrás. Depois Exxon, Plásticos Formosa, lá em Taiwan, a LyondellBasell, a DuPont. A DuPont e a Dow Química, pessoal, em 2014, elas anunciaram a fusão. E essa fusão vem acontecendo desde então, e é possível que a Dow Química e a Bayer, talvez nos próximos levantamentos, a Dow Química e a DuPont passem a ser a maior empresa do mundo, que vai se chamar Dow DuPont, né, a maior empresa química do mundo. Depois vem a Ineos, uma empresa sueca, Bayer na Alemanha, a Mitsubishi no Japão, a Shell, da Holanda, a LG Química. LG, pessoal, é essa mesma LG dos celulares, das televisões e tal, mas é o ramo químico dela. Né? Aparece a Braskem, está aí, a Braskem está em 14º aí na classificação mundial, e a Air Liquide, uma empresa de gases francesa. Então aqui, se vocês observarem aqui, praticamente todas as empresas têm negócios comerciais no Brasil ou indústria. BASF tem indústria, Dow
a Sinopec tem escritório, Sabic tem fábrica, a Exxon tem empresa aqui no Brasil, Plástico Formosa é só escritório, LyondellBasell tem empresa, DuPont tem empresa, Ineos é só escritório comercial, Bayer tem empresa, Mitsubishi é escritório comercial, a Shell é empresa instalada, a LG é escritório comercial, Braskem, né, se fala, a Air Liquide é empresa instalada. Então, observe que talvez aí 10, 11 dessas empresas aí têm unidades produtivas no Brasil. Né? E para a gente finalizar, o que é que tem na frente, então, de vocês? Né? Eu digo assim, o que é que há à frente de vocês aí na questão desses desafios? Né? Quais são as áreas de atuação que estão em grande monte aí nesse momento? Primeiro, não primeiro como uma lista de ordem de prioridade, mas entre os vários itens. Então, a indústria do petróleo, quando a gente fala principalmente na questão do refino do petróleo, é uma área de atuação hoje bastante importante. O agronegócios, toda a área de agricultura transgênica, adubos inteligentes, pesticidas seletivos, né, são áreas muito exploradas hoje, que demandam muitas atividades químicas. A indústria do meio ambiente, como eu comentei, principalmente tratamento de efluentes, controle de poluição, sequestro de CO2, isso fortemente está sendo necessário hoje em dia. Gerenciamento ambiental, química verde, a indústria do tratamento de água, a indústria de produção mineral, a indústria da biomassa. Né? Hoje a indústria da biomassa está trabalhando fortemente, por exemplo, no uso do etanol de segunda geração para a geração de energia. E a atividade química aí é muito importante. A indústria automotiva, como eu comentei, combustíveis, lubrificantes e catalisadores, novos materiais, por exemplo, polímeros condutores, ligas magnéticas com terras raras, compósitos para o uso na indústria aeroespacial. Há uma demanda muito intensa por esse tipo de produto hoje em dia. Fontes de energia solar, por exemplo, células a combustíveis, são áreas onde fortemente formação em química dá um suporte bastante interessante. Novos catalisadores econômicos, resistentes, não poluentes, seletivos. A biotecnologia, né? Você hoje atuar com os agentes biológicos para obter produtos como etanol, biogás, refrigeração de petróleo, tratamento de lixo, purificação de água, é fundamental hoje a atividade do químico. Não sei, acho que essa foi a última. Ah, não, tem mais uma aqui. Nanotecnologia, né? Então, a nanotecnologia hoje, ela está demandando muito hoje da aplicação do conhecimento que você tem da nanotecnologia. Né? Então, você usar a nanotecnologia, toda a síntese de características que os produtos nanotecnológicos têm para as aplicações na área médica, materiais condutores, materiais anti-chama, membranas, biodegradação, ou seja, uma infinidade de aplicações, a demanda é bastante grande por isso hoje. E o último ponto que eu chamo aqui, que eu chamo a atenção, é a maquinaria analítica e de controle. Maquinaria analítica e de controle são as indústrias que fabricam equipamentos de análise. Né? Então, eu estou falando do fabricante de um cromatógrafo, de um espectrofotômetro e tal. Quem que faz isso nessas indústrias? São os químicos. Químicos que desenvolvem esses equipamentos. Né? Então, as empresas de maquinaria analítica contratam, tem um grande número de químicos aí. E a indústria de controle, principalmente, são aqueles controles que hoje estão bastante fortes na indústria, são os analisadores online, que são aqueles instrumentos embarcados na produção. Não tem mais muitas indústrias químicas já não tem mais um laboratório com um monte de cromatógrafo, um monte de pessoas ali vestidas com jaleco branco e tal. Isso diminuiu consideravelmente. Hoje, esses equipamentos estão na linha de produção e estão sendo controlados dentro de uma sala de controle. Então, está aí mais uma área de atuação para os químicos. Bom, pessoal, passei um pouco mais do tempo do que eu tinha imaginado, mais de 40 minutos, vamos ver em 50, né? Mas espero que tenha ajudado vários de vocês aí que estão assistindo aí, espero que os alunos estejam vendo aí e pensem, né, nessa situação aí, que é uma razoável oportunidade de atuação como químico. Né? Obrigado, pessoal. Sucesso para vocês aí. Muito bem, pessoal. Vou me conectar aqui direitinho. Muito obrigada. Foi uma excelente apresentação com muitas inovações, né? Novidades aí para a gente
conhecer o que está acontecendo no meio industrial também, né? Mais possibilidades de atuação do químico. Vou abrir agora para as perguntas. O pessoal pode ir colocando aqui no chat as considerações ao professor Humberto. Enquanto o pessoal vai se mobilizando, eu aproveito para fazer as minhas, né? Humberto, como você vê a retomada, não vou nem dizer assim da economia, que seria muito grande, mas de contratação, as oportunidades para os químicos jovens formados aí, diante dessa pandemia aí, né? Pós-pandemia, como que você vê isso na indústria? Olha, a indústria ela não parou de contratar. Certamente o ano 2020, em termos econômicos, não só para o Brasil, mas como para o mundo inteiro, certamente num futuro não muito distante, ele deve ser tratado como um ponto fora da curva. Né? É muito difícil usar as estatísticas desse ano, ela vai distorcer bastante as estatísticas de qualquer segmento que a gente imaginar. Né? A indústria não fica atrás disso, mas a indústria não deixou de contratar. Né? Hoje, a internet ajuda demais, né? Na minha época, procurava emprego vendo classificados de jornal, isso não existe mais. Né? Mas hoje a internet ajuda demais. Se você colocar na internet vagas de emprego para bacharel em química, para química industrial e tal, vai aparecer uma grande quantidade de oportunidades, né? Várias possibilidades aí. Então, principalmente se você concentrar sua busca em locais onde realmente você tem uma ação industrial muito maior, como, por exemplo, São Paulo, Sul e Sudeste. Por isso que eu falo, para o químico que vai para a indústria, pessoal, ele não pode ter uma fronteira, delimitar uma fronteira. Você pode estar fazendo uma entrevista para a Braskem, por exemplo, aqui na Bahia, que tem unidades aqui na Bahia, e, de repente, no meio da entrevista, você fica sabendo, olha, você vai precisar passar 6 meses ou 1 ano no nosso escritório comercial em Xangai. Ou então você vai ter que ficar 1 ano fazendo um treinamento na fábrica no México. Então você não pode dizer, poxa, eu não posso ir. Não dá. Você literalmente ponto fora da curva. As oportunidades estão aí. Né? O que eu acho que as pessoas precisam ter em mente são aquelas habilidades e competências que hoje é muito buscado pelas empresas. E não só hoje, já há um bom tempo, mas muito mais forte. Né? Há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, realmente o conhecimento técnico era a grande exigência, mas 30, 35 anos é tempo para muitas mudanças. Né? E a indústria mudou, realmente ela está procurando hoje profissionais que tenham um pouco de multidisciplinaridade. E é arriscar, né? Sair da caixinha, às vezes, né? A oportunidade que surge, né? Como você disse. Às vezes é uma vez só, né? Vamos lá, o pessoal já colocou algumas perguntas aqui, os nossos estudantes, a Giovana Carneiro primeiro, ela pergunta, como ir um estágio de indústria? É por currículo ou tem processo seletivo? E ela pede para você dar alguns exemplos aqui. Bom, as empresas abrem os seus programas de estágio. Né? Praticamente todas as empresas, todos os ramos industriais, elas abrem anualmente programas de estágio. Os programas de estágio são feitos por entrevista. Primeiro você realmente tem que fazer um currículo, enviar para lá e tentar participar do processo seletivo. A questão do currículo, muitos alunos às vezes me perguntam, sabe, que eu vim da indústria e tal, acabam me perguntando sobre o currículo. Currículo, pessoal, acho que a gente, há uns 15, 20 dias atrás, aí a gente teve um péssimo exemplo no Brasil do que seria um currículo que não refletia com a verdade, e veja o que aconteceu lá em termos do Ministério da Economia, do Ministério da Educação. Então, assim, o currículo tem que refletir aquilo que efetivamente você é. É muito difícil, não é fácil fazer um currículo de uma pessoa, não tem o que botar ali, né, de um estudante ainda. Mas eu acho que tem situações que você pode, talvez, você pode fazer gerar o seu flowchart de habilidades e competências, né? Forças e fraquezas. Isso a gente faz com um pouco de treinamento. Então, se você gerar aquele flowchart de habilidades e competências, forças e fraquezas, você consegue extrair dali, isso tem que ser, claro, muito fidedigno, obviamente, mas você consegue extrair dali
né, habilidades e competências, suas forças, que vale a pena você colocar no currículo. Se você passar da fase de avaliação de currículo e chegar na entrevista, no processo seletivo, aí as suas chances já aumentam bastante, e aí sim você vai ter que realmente treinar uma capacidade de se comunicar bem. Você precisa comunicar-se bem. Comunicar-se bem significa que você precisa falar um português correto. Hoje em dia está difícil para a geração atual falar um português um pouco mais formal, que você precisa numa entrevista, né? Então, isso para um recrutador é muito importante, né? O inglês, o português mais formal, e não aquele coloquial das redes sociais. Aquilo não faz bem numa entrevista, isso não é pontuado positivamente, né? Certamente. E se me permite aqui complementar, Humberto, acho que a vontade. postura também, né, da pessoa na entrevista, né, o se portar, a linguagem. O português coloquial, ele traz a reboque a questão da postura, né? Puxa vida, eu vou sair, levantei hoje de manhã e vou participar de uma entrevista, essas entrevistas não são, normalmente são entrevistas em grupo, você está num grupo de pessoas e um entrevistador entrevistando 10, 15, 20 pessoas ali ao mesmo tempo, né? Então é uma entrevista coletiva, né? Até a forma como você se vestiu, né? O tipo de roupa que você está utilizando, a forma como você está, isso é levado em conta, pessoal, né? Tem pessoas que tratam isso como preconceito, não é preconceito, mas é uma situação que existe, é isso daí. Né? Então, a forma até como você se senta, a forma como o corpo fala, né? O pessoal da área da psicologia aí fala isso de uma forma muito, muito forte, né? O corpo fala. E para um bom recrutador, e hoje no mercado, uma Braskem, por exemplo, só contrata empresas que são top de linha na área de contratação de pessoal, né? Então, tem pessoas muito boas ali e que conseguem capturar, num simples gesto, num movimento, numa fala, num comportamento, alguns pontos positivos e negativos seus. Então, isso você tem que levar em consideração, sem dúvida nenhuma. Muito bem, temos aqui a pergunta do Lucas Andrade. O bacharel em Química pode atuar na indústria também, ou apenas químicos industriais têm maiores chances? Não há qualquer distinção. O químico bacharel é o químico mais formal, né? Esse curso que nós temos na UFBA, né? No Instituto de Química da UFBA, é um químico bacharel que tem um formalismo bastante voltado realmente para o aprofundamento da química. O químico industrial, nós até temos esse curso, mas ele está com poucos alunos, não tem mais alunos praticamente nesse curso, né? Mas o químico industrial é aquele que tem, obviamente, disciplinas, tem as disciplinas básicas, mas tem as disciplinas muito mais focadas para a questão industrial, coisa que no curso de químico bacharel nós não temos. Mas isso não é nenhum impeditivo. Não é nenhum impeditivo. O que dificulta um pouco é um químico que fez licenciatura. Então, um químico que somente tem um curso de licenciatura, concorrer a uma vaga de químico numa indústria, aí traz um pouco de limitação, né? Mas se você tiver uma habilitação de bacharel, químico industrial, químico de meio ambiente, químico alimentício, qualquer coisa que valha, você tem grandes oportunidades aí em vários ramos da atuação, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Aqui o Maicon Basílio pergunta, por que o mandarim, professor? Mandarim é o chinês oficial, né, da China, né? A China, ela tem 1,4 bilhão de pessoas, a quantidade de dialetos lá é enorme, e o mandarim é a língua oficial. Mas talvez a pergunta por que o mandarim, alguém tem dúvida, a língua chinesa, vamos chamar assim, alguém tem dúvida de que a China será a maior potência do mundo nos próximos anos? Vários economistas aí dão conta de que isso deve acontecer dentro dessa década, né? Com pandemia, com
com quedas econômicas, não importa, mas ela deve ser a maior economia do mundo ainda dentro dessa década. Então, a China está se tornando economicamente cada vez mais importante no mundo. Indústrias químicas hoje, aquelas 10, 15 indústrias químicas que eu coloquei ali, as 15 maiores indústrias químicas do mundo, apesar de ser americanas, elas possuem unidades industriais na China. A Braskem já tem há cerca de 15 anos um escritório comercial na China. Ela não tem ainda uma planta lá na China, mas ela tem escritório comercial na China. Por dois motivos, para importação de matérias-primas e também para exportação de produtos. Então, mas, novamente, foquem no inglês, pessoal, falem bem o inglês. E falar bem o inglês significa o seguinte: eu falo inglês, não coloque no currículo inglês intermediário. Isso meio que não existe. Não existe um inglês intermediário. Você fala, você consegue falar, consegue ler e compreender um texto em inglês bem, consegue se comunicar em inglês. Isso é muito importante. Mandarim vai ser, mas nem tanto. O que eu chamo a atenção disso mais é o fato de não aprender o mandarim, mas sim, o inglês não é mais hoje um diferencial. O inglês hoje é sine qua non, dentro da indústria química, principalmente. Com certeza. Muitas entrevistas, inclusive em inglês, elas ocorrem assim já para eles avaliarem, É normal, Exatamente. Temos aqui a pergunta da Acácia Vitória, nossa aluna de pós-graduação. Ela, agradeceu aqui pela palestra e está te perguntando se títulos de mestrado e doutorado facilitam a entrada do profissional na indústria química. Acácia, depende muito da oferta, da vaga que está acontecendo, Se você for participar de um processo seletivo para uma vaga num laboratório de centro de tecnologia de uma grande empresa, por exemplo, a Braskem. A Braskem ela tem um centro de tecnologia, 2 centros de tecnologia no Brasil. Um fica em São Paulo, ali em Paulínia, o outro fica em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Aí sim, se você está participando de um processo seletivo para atuar como um químico num centro de tecnologia, aí é importante, talvez eles peçam nível mestrado ou nível de doutorado, talvez eles peçam isso na vaga. Agora, se você está participando de um processo seletivo para trabalhar, por exemplo, numa área de controle de qualidade, talvez o nível de mestrado ele não seja exigido. Mas ele também não é um impeditivo. Se você tiver o mestrado e o doutorado, ele acaba não sendo o impeditivo. Tá? Então, depende muito do foco que você está se candidatando. Quero chamar a atenção do seguinte: todas as empresas químicas possuem o seu centro de tecnologia. Todas elas têm. Todas elas desenvolvem tecnologia. No Brasil, isso é um pouco escasso, Tirando a Braskem, poucas outras indústrias possuem, talvez, centros de ciência, de desenvolvimento de ciência e tecnologia próprio, Mas quando a gente vai para o exterior, todas as empresas têm centros de tecnologias enormes, dos mais importantes do mundo. A Dow Química tem o seu centro de tecnologia em Midland, nos Estados Unidos, que é um negócio fantástico, Espero que um dia as pessoas tenham a oportunidade de conhecer, se estiver trabalhando na indústria e tal. Realmente é um lugar fantástico. O Centro de Tecnologia da SABIC, que fica em Pittsburgh, nos Estados Unidos, na área de plásticos, também é outro lugar fantástico. Então, assim, novamente, não delimitem fronteiras, não, pessoal, estejam abertos para tudo. Muito bom. Aqui temos pergunta da Júlia Seixas, está agradecendo aqui a palestra e comentando que existe uma grande oportunidade de atuação do químico, em diversas áreas. No entanto, vemos que na prática os alunos com formação em química, e ela ressalta que ao menos a época dela da UFBA, não têm ou tiveram uma grande inserção na área industrial. Sempre se vê em poucas vagas ou exigindo uma experiência e conhecimento específico.
o que você acha que é o maior problema que causa isso? Talvez uma ligação indústria-universidade seria a solução, um mestrado, um doutorado profissional, pensando em termos de pós, né, acadêmico. O que o químico tem que ter para competir com o engenheiro a mesma vaga, já que os engenheiros possuem maiores atribuições no CRQ? Júlia, é uma pergunta grande. Vamos separar em pedaços ela aí, né? Qual é o maior problema que causa a sua observação aí, né? Eu acho que tem várias coisas conectadas aí. Talvez aquele slide no meio da minha apresentação, com aquelas habilidades e competências, talvez seja um ponto bastante forte, né? Eu acho que ao longo da vida acadêmica, muitos alunos acabam não pensando naquilo que está ao redor da vida acadêmica, né? Como aquelas habilidades e competências ali. Então, você acaba ficando extremamente focado nas disciplinas, você tem que passar nas disciplinas, tem que fazer a prova lá do professor Poli, da Gisele e tal, que é complicado. Então, você acaba meio que, talvez, deixando um pouco de lado aquelas habilidades e competências que, como eu falei, aquelas habilidades e competências, muitas delas, pessoal, elas estão distribuídas dentro de uma ou outra disciplina que o Instituto dá. Com um ou outro professor, né? Então, essas habilidades e competências que hoje acaba sendo muito exigido, a universidade, num curso formal de química, a universidade acaba não fornecendo. Mas cabe a você mexer os seus pauzinhos, né? E tentar buscar essas informações aí, esses complementos aí. Hoje não está difícil buscar esses complementos, né? Você consegue buscar esses complementos de forma até com uma razoável facilidade. Uma ligação da indústria à universidade é a solução? Eu não diria que é uma solução, mas eu diria que isso ajuda razoavelmente, né? E aí eu vou fazer uma reflexão da minha época de estudante. Eu sou paulista, acho que vocês já perceberam que eu falo porta, eu puxo R ainda, mas eu vim para a Bahia nos anos 70, ainda bem garoto, né, quando o Polo Petroquímico de Camaçari começou a construção aqui. Então, meu pai veio trabalhar aqui, a gente veio para cá, e eu fui fazer o curso técnico de Química, o antigo segundo grau, né, fui fazer o curso técnico em Química, no antigo segundo grau. Depois fiz os vestibulares para Química. Inicialmente eu queria Engenharia Química, acabei não passando no primeiro vestibular, passei para Química depois. Não me arrependo em absolutamente nada disso daí, né? Mas naquela época a diferença era bastante grande. Mas eu percebi algo desde aquela época, né, na escola de Química aqui do Instituto de Química, a distância que já existia daquela época entre o Instituto de Química e o Polo Petroquímico. Eu entrei na universidade em 1981. Né? Em 1981, o Polo Petroquímico já fazia 5 anos que estava operando. Mas havia uma distância enorme, né, da universidade e o Polo Petroquímico. Né? Não havia visitas, muito pouca relação. Né? Eu acabei tendo essa relação por conta da minha família e tal. E acabei indo para lá logo em seguida, né? Mas nós estamos falando de uma outra realidade. Mas eu acho que isso ajuda, uma relação entre indústria e universidade, talvez ajude razoavelmente, né, nessa questão. Mestrado e doutorado profissional, sem dúvida nenhuma, se você tiver um foco, por exemplo, eu vou fazer um mestrado em meio ambiente, claro que você está restringindo um pouco, né, o seu leque de atuação. Mas se essa é uma área que você gosta, domina, você se identifica com isso, eu acho que vale muito a pena. Isso passa a ser um diferencial. É claro, ele vai ser um diferencial se você estiver participando de um processo seletivo para esse tipo de oportunidade, né? E aí tem uma pergunta interessantíssima, né? O que é que o químico tem que fazer para competir com o engenheiro químico para a mesma vaga? Realmente, pessoal, isso é um dilema que já vem desde que a química e a engenharia química existem.
Isso é uma competitividade bastante grande. Eu senti na pele esse tipo de situação ao longo da minha carreira na indústria. Tive vários embates com engenheiros químicos, até engenheiros químicos que vieram questionar algumas promoções que eu tive. Promoções para níveis mais elevados de gerência, diretoria de empresa, né? Poxa, por que ele é químico, não é engenheiro químico? Né? Isso é um pouco de... isso é uma coisa que efetivamente existe no ramo industrial. O engenheiro químico, às vezes, acaba se sobressaindo mais. Mas isso depende muito de você. Isso depende muito da pessoa. E aí eu falo no arregaçar das mangas. Né? Arregaçar a manga significa você realmente, desculpe o termo, mas meter a cara mesmo naquilo, em alguma coisa. É realmente disputar, é não se deixar abater de forma alguma. Né? Vá em frente, ignore muitos dessa competição. Eu sou químico bacharel e eu exerci em algumas oportunidades a supervisão de área de engenharia de controle. E eu não era um engenheiro químico, mas eu fui atrás e fui procurar saber o que significa ser um engenheiro de controle, o que é que eu tenho que aprender para isso. Então, fui atrás, busquei isso para conseguir esse tipo de oportunidade. Então, eu sugiro que seja feito mesmo. Né? Eu acho que, de forma alguma, você deve se abater, né? Nenhuma pessoa deve se abater diante dessa realidade. Isso, efetivamente, é uma realidade, sem dúvida nenhuma. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Dirceu, quer fazer alguma consideração? Oi, professora Gisele? Oi, professora, pode falar. Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui a câmera. Olá. Olá, Lilian, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Humberto. Excelente palestra. Obrigado. Muito, muito bom, e realmente acho que os alunos precisam dessa visão importante. E aí, só complementando um pouco, e tem coisas que a gente tem discutido muito no NDE, pegando o gancho dessa última pergunta aí feita pela Júlia, às vezes não tem como nós darmos conta de tudo, né, dentro da universidade. Então, é uma construção que parte tanto dos alunos quanto da gente. Algumas demandas a gente pode ir atendendo na medida em que os alunos forem precisando. E aí é importante que eles peçam, olha, tem as disciplinas optativas aí, então estamos com interesse em tal área, vai no colegiado, conversa, e a gente tenta ver se tem possibilidade de oferecer. Então, é uma forma de ir formando esse arcabouço aí, né, que vai complementar a formação dos nossos alunos. Mas eu gostaria de te parabenizar, porque você tocou em pontos muito importantes, né, no que se refere às habilidades comportamentais. Hoje, no mercado de trabalho, nós somos contratados por competências técnicas entenda-se, nossa formação. A gente não passa por uma sabatina, né, sobre questões técnicas, mas subtende-se que a gente entende e tem aquela formação para isso. Então, somos contratados dessa forma, mas somos demitidos por questões comportamentais. Então, o aluno está em contato com esse tipo de tema, né, autoconhecimento, saber quais são as suas habilidades, saber quais são, você tocou muito bem, né, nas fraquezas, né, reconhecer qual é o perfil comportamental dele, é muito importante para chegar numa entrevista de emprego, sabendo que áreas são as que mais interessam para ele, que áreas são as que ele tem mais habilidade, maior potencial de se desenvolver. Então, explorar ao máximo os seus potenciais. E isso é uma coisa que é preciso que ele esteja atento para ir procurando ao longo da sua formação. E não esperar no momento em que estiver se preparando, né, para poder tomar algumas iniciativas. Então, o planejamento, né, o caminho que
que o aluno deve ir seguindo não é só ali das disciplinas técnicas, né? Mas entender qual é a área de atuação mais adequada para ele, e isso passa por entender, eu sou da licenciatura, sou do bacharelado, onde é que eu me encaixo melhor? Então, ir construindo esse perfil, né, ir sabendo quais são os caminhos que têm mais a ver com ele, para que esse momento, né, de rumo profissional fique mais fácil. E chegar na entrevista e dizer assim, olha, as minhas competências são essas, eu tenho habilidade para isso, eu sou capaz de me adaptar dessa forma. Então, chegar mais maduro, né, nesse sentido, no momento de entrar no mercado de trabalho. Tá? E isso é uma coisa que, na medida em que os alunos, né, também forem solicitando, a gente pode sim pensar em formas de trazer pessoas de fora, ajudar nessa construção, mas precisa ser uma via de mão dupla. Né? Eu vejo muito dessa forma. Mas parabéns mais uma vez. Obrigado, Emília, obrigado. Excelente. Emília, me permite fazer um complemento dessa questão de habilidade e competência. Se você perguntar para qualquer pessoa, se você perguntar quais são seus pontos fortes, a pessoa tem 10, 15. Agora, pergunte para ela quais são seus pontos fracos, ela vai gaguejar fortemente. Na realidade, isso faz parte do ser humano. Tá? Então, você montar hoje uma matriz de habilidades e competências, forças e fraquezas, né? E depois fazer a interligação desses 4 quadrantes, né? Você consegue realmente enxergar quem é você. E isso, para mim, é uma coisa muito importante hoje em dia para quem vai participar de um processo seletivo. Né? Quer seja em qualquer época da sua vida. Né? Hoje, você não precisa fazer um curso para fazer uma matriz dessa. Você consegue informações muito valiosas sobre isso na própria internet, né? Como montar uma matriz de habilidades e competências, forças e fraquezas, né? Então, você consegue ali. E eu acho que é importante porque dessa forma você pode encontrar o conhecimento do seu próprio eu, né? Porque o conhecimento técnico é como o que a professora Lilian falou, o conhecimento técnico é aquele que você adquiriu ao longo de 4, 5 anos de curso, e esse ninguém vai tirar de você, você só tem a acrescentar mais ao longo da sua vida profissional depois. Mas aquilo que vem a reboque, que é o eu, né, que é a pessoa como o eu, essa é uma coisa que muita gente acaba deixando de lado. E aí, na hora de participar de um processo seletivo, poxa, não sei por que eu fui reprovado, né? Pode ter absoluta certeza, teve um motivo ali que foi forte, talvez, mas que certamente você não percebeu. Então, eu sugiro que todos, né, façam aí todos os alunos, né, façam aí a sua matriz de habilidades e competências, forças e fraquezas, que é bastante importante. Na época em que eu fui trabalhar, a gente não precisava fazer isso, porque o polo petroquímico estava começando, né, em 1985, o polo estava fervilhando de vaga, havia até um jargão, olha, tem um químico passando ali na rua, poxa, contrata. Né, era meio assim que acontecia. Não tão assim, óbvio, mas era bem mais... O mundo é outro hoje, a indústria química é outra, né, a química mudou muito, as empresas químicas mudaram muito. Quem imaginava 30 anos atrás, 40 anos atrás, que a Dow Química e a DuPont fosse formar uma única empresa no futuro? Elas eram concorrentes, né, e de repente se transformam aí, elas se fundem e formam uma grande empresa. Isso tem acontecido muito fortemente nos últimos 15 anos, 20 anos aí no mercado químico. Roberto, obrigado mais uma vez pela sua palestra. Obrigado. Excelente a sua palestra. Nós vamos, inclusive, o que a gente tem feito, tem disponibilizado, depois nós temos a gravação, no YouTube, Diretoria de Química. E eu acho que a sua palestra é bem interessante, inclusive para o público do ensino médio, e ver o que é que o químico, quais são as oportunidades que tem para o químico, e vai ser um importante documento para a gente colocar no YouTube.
demora 24 horas para a gente ter a degravação, né? E depois a gente pode disponibilizar aí para todo mundo. Mas aqui, só fazendo aqui alguns complementos sobre a questão de estágio, existem as instituições ou empresas que fazem associação, a indústria, universidade. Que são sim, sem dúvida. Sem dúvida. O IE e o CIE, né? O CIE. E aí os estudantes podem se cadastrar no IEL, no CIE, encaminhar currículo e as oportunidades de emprego vão vir, de estágios, virão através serão comunicadas através do IEL e do CIE. Então, é importante que os estudantes de Química façam seus cadastros nessas instituições, né? Se você me permite, Dirceu, sobre o IEL, né, como eu passei pela Federação das Indústrias, eu atuei no Senai por um tempo, e o IEL, o Instituto Evaldo Lodge, ele é da Federação das Indústrias, é um órgão dali. Realmente, o IEL ele tem até a área de auxílio mesmo. Auxílio no sentido de auxiliar as pessoas a participar até de um processo seletivo. Né? Pelo menos ele tinha, acredito que ainda tem, isso deve ser forte lá no IEL e no CIE, né? É uma forma de auxiliar as pessoas que estão se inscrevendo ali, fornecendo cursos, né, para esse tipo de para essas habilidades, competências. Uhum. Então, okay. Além disso, o Instituto de Química, nós fizemos umas colaborações com o COFIC, já em anos passados, né? Podemos voltar a buscar essa colaboração com o COFIC e agora, inclusive, a pandemia trouxe isso para a gente fazer essas conversas, né? Esses seminários, essas conversas, as próprias experiências aqui de maneira virtual. O que vai ser bem interessante. E acho até que o colegiado de graduação pode fazer uma sala dessa e começar a convidar pessoas que estão na indústria. Na indústria aqui, estão aqui na Bactéria, nas indústrias químicas que nós temos no Polo, na CETREL, e para que aí possamos fazer essa discussão mais próxima aqui com os estudantes. Então, o MDE, a participação do MDE, do colegiado de graduação, pode, inclusive, convidar pessoas para intermediar isso. Acho que vai ser importante. A gente está vendo que não é mais necessário só convidar, porque a pessoa sair no seu horário, sair de Camaçari, ou sair da sua casa, ir até o estudo de Química, pegar esse trânsito, voltar, isso aqui ajudou em muito. Então, a pandemia trouxe essa oportunidade para a gente, que ela já até existia, mas a gente não estava acostumado a fazer com mais frequência. Então, nós tivemos essa parceria com o COFIC, que foi muito boa, né? Mas depois esfriou. A Politécnica participou junto, os cursos de engenharia química, engenharia mecânica e o curso de química. Tivemos até bolsas, inclusive, para os nossos estudantes. Mas eu acho que é isso. É importante continuar essa discussão e abrir esse novo flanco aí. Mas por que a nossa indústria, estou vendo a professora Maria de Lourdes está se conectando, e daqui a pouco eu vou permitir que ela fale, mas uma das nossas grandes questões, Humberto, é que a nossa economia está muito baseada, nossa indústria está muito baseada em exportar, está muito baseada em commodities ou exportar o produto in natura. A indústria do petróleo mesmo mostra isso, né? Ao invés de a gente fazer toda uma indústria de processamento aqui no Brasil, e esse incentivo não tem. E também as nossas empresas, poucas delas têm um centro de desenvolvimento. Por isso, senão, contrataria muito mais químicos para atuar na pesquisa. Não é à toa que nós temos menos patentes do que a Coreia do Sul, foi um dos países que você citou aí. Na Coreia do Sul, a maior parte das patentes da pesquisa são feitas na indústria, e não nas universidades. É verdade. É o inverso do que nós temos aqui. Então, patente feita na indústria, ela tem um peso muito grande. Muitas vezes nós temos patentes na universidade e, como ninguém se interessa
em explorar, né? Aí ela acaba ficando lá na prateleira como um ativo só. Então, acho que nós teríamos que ter algumas mudanças no comportamento da economia e do pensamento no Brasil como um todo, para ter mais oportunidades. Mas, como você disse, uma frase importante que você trouxe aí é: você tem que estar disposto a trabalhar em qualquer local. Você faz uma entrevista na Braskem. Hoje, inclusive, para os estudantes, as entrevistas não são entrevistas, o entrevistador e o entrevistado. Elas são, na verdade, uma dinâmica de grupo. Ela acontece na dinâmica de grupo, onde você está sendo comparado o tempo todo. Os famosos brainstorm, ou seja, não vai ser aquela entrevista formal, um em um, tete a tete, mas nessa dinâmica de grupo. E aí, várias vezes, quem tem mais habilidades é que acaba sendo chamado para uma experiência de estágio. E estágio é mais complicado porque o aluno está aqui, o estudante está aqui fazendo o curso. Mas para entrevista de emprego, a gente tem que estar disposto a trabalhar na Braskem, em São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui em Mato Grosso, ou até, como você disse, no interior. Então, é importante essa noção de que eu estou com minhas raízes em Salvador, elas são muito profundas e não vou sair. É importante que tenha que sair. Mas também, já fazendo novamente, reforçando o convite, nós vamos ter um colega nosso, né, Diego Menezes, que tem 10 anos, está na indústria, foi nosso aluno, nosso estudante aqui, no curso de Química, e sexta-feira ele vai poder falar, nesse mesmo horário, 11 horas, da experiência mais recente dele. Professor Lourdes, está falando. Rapidamente, bom dia, Humberto. Olha, mais uma vez, parabéns pela palestra. Da outra vez eu não tive a oportunidade de assistir. Obrigado. E foi ótima e eu acho que bastante esclarecedora para os nossos estudantes. Pena daqueles que não participaram, mas se ela for disponibilizada no YouTube já ajuda alguma coisa. Bom, eu queria fazer aqui um complemento à pergunta da Giovana, que perguntou sobre como conseguir acessar estágios. Vocês falaram você, Humberto, falou na disponibilidade de sites das indústrias químicas, isso existe, quase todas elas colocam, tem um período certo no ano que elas divulgam a abertura para a seleção para estágios. Existe também a via do IEL e do CIE, mas eu queria lembrar a via do Partiu Estágio, que é um programa do governo do Estado, certo? Que os alunos que preencherem determinadas condições se inscrevem no CAD único e podem participar dessa seleção. Muitos alunos nossos ultimamente têm conseguido estágio através desse programa. Então, Giovana, é uma via de você entrar talvez o pessoal do Colegiado de Química possa enviar um endereço para você acessar e verificar essa questão do Partiu Estágio. Através do Partiu Estágio, você não consegue estágios nas indústrias químicas, mas você consegue estágio em vários órgãos ligados ao governo do Estado e que são estágios muito bons, né? Então, essa aí é uma outra via. Eu acredito, Humberto, que a partir dessa sua palestra, pela intervenção da Lilian, numa das próximas reuniões do NDE, nós vamos retomar alguns temas que você abordou e conversar um pouco e ver que outras orientações nós vamos poder dar. Inclusive, com essa questão agora da pandemia e do quanto tempo se vai estender esta dificuldade, e acredito que nós não vamos mais abandonar este tipo de comunicação entre nós, colegas, e com os estudantes. Acho que esta via remota é bastante interessante, não poderá ser a definitiva, em princípio, mas ela é bastante interessante. Eu acho que há muita coisa interessante que se pode fazer e podemos atingir
um grande número de alunos. E você veja que tivemos uma participação muito boa de alunos. A maior parte deles, os nomes deles, eu conheço a grande maioria deles, pelo menos pelos nomes, e vamos tirar algum proveito disso. Mas a minha intervenção aqui era fundamentalmente em relação à Giovana e à questão dos estágios. E dizer para a Júlia, não sei se ela ainda está nos ouvindo, mas dizer para a Júlia Seixas que minha filha continua lutando. Você é uma guerreira desde sempre e continua defendendo o químico em relação às dificuldades de acesso à indústria e ao engenheiro químico. E eu gostei muito da resposta da Lilian e do Humberto. Enfrentar o engenheiro. Tem que enfrentar, tem que meter as caras e ir em frente que o químico vence, sim. Tá? Então pronto, gente, era isso. Precisa enfrentar com habilidade e competência. Sim, claro. Claro, com habilidade e competência. E acho que essa matriz que você falou sobre habilidades, competências, forças e fraquezas, Humberto, nós vamos conversar sobre isso no NDE, porque eu acho que a gente pode auxiliar os nossos estudantes a formar essa matriz e eles se analisar, a gente pode ajudá-los nisso. Quem sabe a gente vai abrir um pouquinho o caminho deles para umas próximas entrevistas. E ainda dizer para a Giovana e para todos os outros, essas habilidades e competências que Humberto Foucault, fundamentalmente para o profissional da química, aquele que vai ser entrevistado para um emprego, isso vale também para o aluno estagiário, né, que vai se apresentar a uma entrevista no IEL, no CIEL ou diretamente na indústria. Tudo isso é muito válido. Isso começa desde o primeiro semestre do curso, a aprender isso. E eu acho que a gente tem que começar a sinalizar fortemente para o nosso alunado esse aspecto. Gente, foi um prazer rever vocês, olhar as fotos de vocês e rever vocês, um pouquinho com vocês. Tá? Tá bom. Pode ser que depois, quando a gente voltar presencial, talvez a gente não reconheça uma pessoa ou outra, viu? Exatamente. Obrigado, professor. Tá bom. Obrigado pelas considerações. O NDE pode até se reunir também dessa maneira no futuro, né? Já está fazendo. Já está fazendo. Dessa maneira. Eu vou dar aqui de primeira mão, mas vou encaminhar os documentos que já recebi. Daqui a pouco vou encaminhar por e-mail a proposta da reitoria para um semestre suplementar, para acontecer nesse segundo semestre, começando 31 de agosto até dezembro, para que a congregação, obviamente, vai ter que analisar e discutir, e os colegiados de departamentos, seus representantes também discutirem. Mas é uma proposta interessante e para que as aulas vão funcionar dessa maneira aqui durante esse semestre, um semestre diferenciado. Semestre suplementar, não é o semestre 2020.1, que ele continua suspenso, e aí vamos discutir. Provavelmente o Conselho Universitário vai está muito propenso a aprovar o semestre, então nós vamos ter que conviver mais com essa tecnologia aqui, inclusive para as aulas. Ou usando essa rede, a RNP, ou Google, Google Sala de Aula, Google Meet, ou Zoom, ou as várias outras tecnologias. Mas, Humberto, eu quero agradecer bastante aí a sua participação e dizer que é extremamente interessante e que nós vamos, então, disponibilizar no YouTube até para que as pessoas conheçam, os alunos, os estudantes do ensino médio vão passar a saber o que o químico pode fazer, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. E amanhã, 15 horas, teremos aqui as professoras, 3 professoras, né? Jomara, Patrícia e Paloma, do ensino de Química. E sexta-feira, 11 horas, Diego Menezes, o nosso ex-aluno, que está aí na Oxiteno, trabalhando no setor de sustentabilidade da Oxiteno.
Então, obrigado mais uma vez e boa tarde. Obrigado, boa tarde, pessoal.